Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Então, vamos continuar o tema sobre a Imaculada Conceição. Então, o próximo trecho é do volume 27, o capítulo é 25. A data 8 de dezembro de 1924. Então, no dia mesmo, né, que é celebrado dentro da igreja, a Imaculada Conceição, né, de Nossa Senhora. Acerca da Imaculada Conceição, prova a qual foi submetida a Virgem. Estava pensando sobre a Imaculada Conceição de minha soberana Rainha Mãe. À minha mente afluíam os méritos, as belezas e os prodígios de sua Imaculada Conceição. Prodígios que supera todos os demais prodígios feitos por Deus em toda a criação. Agora, enquanto pensava isto, dizia entre mim: grande é o prodígio da Imaculada Conceição. Mas minha Mãe Celestial não teve nenhuma prova em sua conceição. Tudo lhe foi propício, tanto da parte de Deus, como da parte de sua natureza, criada por Deus tão feliz, tão santa, tão privilegiada. Então, qual foi seu heroísmo e sua prova? Se da prova não foi excluído o anjo do céu, nem Adão no Éden, acaso só a rainha de todos deve ser excluída da auréola mais bela que a prova devia colocar sobre sua cabeça augusta de rainha e de mãe do Filho de Deus? Então, o que a Luísa estava pensando, né? A Nossa Senhora, ela recebeu uma graça muito grande de Deus, né? Ela recebeu os méritos adiantados de Jesus na sua concepção. Então, ela recebeu essa graça. Por isso que ela falou, é a forma mais prodigiosa. A Nossa Senhora nasceu da forma mais prodigiosa. Porque ela recebeu tal graça que ela foi concebida imaculada. Então, ela estava imaculada. Então, o que estava passando na cabeça da Luísa? Nossa, ela foi concebida da forma mais prodigiosa. E os anjos foram testados. E Adão também foi testado. E ela falou assim, então Nossa Senhora não teve a prova, né? Então ela foi concebida com tantos méritos, com tanta graça, e então ela não precisou passar na prova, né? Então é isso que a Luísa estava fazendo a pergunta, estava pensando, né? Agora aqui, ó. E Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, ninguém pode ser aceitável a mim sem a prova. Então, ninguém, né? Então, Jesus está falando ninguém. Então, todos vão ter a prova. Todos têm a prova. Os anjos tiveram a prova. Adão, né, teve a prova. E Nossa Senhora também, né? Se não tivesse havido a prova, teria tido uma mãe escrava, não livre. E a escravidão não entra em nossas relações, nem em nossas obras, nem pode tomar parte em nosso livre amor. Então, se não tem a prova, né? Então, se não se passa pela prova, né? Jesus está falando que não é um amor livre, não houve escolha. Né? Se Nossa Senhora não tivesse tido a prova, não teria tido uma escolha, né? Então, por isso que Deus prova a todos, né? Porque precisa ter a escolha mais livre. Deus não quer forçar ninguém, né? Minha mãe teve sua primeira prova desde o primeiro instante de sua concepção. Assim que teve seu primeiro ato de razão, conheceu sua vontade humana, por um lado, e a vontade divina, por outro, e foi deixada livre para escolher a qual das vontades devia aderir. E ela, sem perder um instante e conhecendo toda a magnitude do sacrifício que fazia, nos doou sua vontade sem querer conhecê-la.
sem querer conhecê-la mais. E nós lhe fizemos dom da nossa. E nessa troca de doação de vontades, por ambas as partes, concorreram todos os méritos, as belezas, os prodígios, os mares imensos de graça na Imaculada Conceição, da mais privilegiada de todas as criaturas. Então, quando ela teve o primeiro ato de razão, Deus já fez ela conhecer a sua vontade humana, mas também ela conheceu a vontade divina. Né? Então, ela tinha o quê? Que fazer a escolha. Né? Então, antes de tudo, ela teve que fazer a sua escolha. Né? E ela tinha consciência. Né? Então, aqui ela tinha ato de razão, então ela tinha consciência do que ela estava doando para Deus, né? Que é a sua vontade humana. Né? Então, e é sacrifício, é isso que Jesus está falando. Então, ela fez o maior sacrifício. Né? Então, ela passou pela prova. Ela teve a prova. Então, vamos ver aqui, voltar um pouquinho. Ela, sem perder um instante, conhecendo toda a magnitude do sacrifício que fazia, ela conhecia, nos doou sua vontade sem querer conhecê-la mais. E nós lhe fizemos dom da nossa. E nesta troca de doação de vontades por ambas as partes, concorreram todos os méritos, as belezas, os prodígios, os mares imensos de graça na Imaculada Conceição, da mais privilegiada de todas as criaturas. Então houve uma troca. Ela deu a dela para Deus e Deus deu a dele para ela. Então por isso que ela recebeu todos os mares de Deus, né? Como ela deu a dela, né? Então Deus deu a dele, né? E a dele contém o quê? Todos os mares, né? Tudo. A dele contém tudo, né? Então por isso que ela ficou tão bela, né? Por isso que ela foi tão embelezada. Porque ela deu a dela, em troca, Deus deu a dele. Né? Houve uma troca de vontade, vamos dizer assim, né? Vamos continuar. É sempre a vontade que tem o costume de provar. Isso é muito interessante. É sempre a vontade que tem o costume de provar. Todos os sacrifícios, mesmo a morte, sem a vontade me dariam asco e não atrairiam nem sequer um de meus olhares. Mas queres saber tu qual foi o maior prodígio operado por nós nesta criatura tão santa? E o maior heroísmo que ninguém poderá jamais igualar de tão bela criatura? Então, o maior prodígio, né, divino feito em Nossa Senhora, é isso que Jesus está falando, se queres saber, né? E também o maior heroísmo que ninguém pode igualar a Nossa Senhora. Então tem o prodígio e o heroísmo dela, que ninguém vai igualar a Nossa Senhora, né? A sua vida começou com a nossa vontade. Seguiu-a e cumpriu-a, assim que se pode dizer que cumpriu desde que começou, e começou desde que cumpriu. E o nosso maior prodígio foi que em cada pensamento seu, palavra, respiro, ó, aqui em cima, tá? Subi a tela aqui. E o nosso maior prodígio, então qual que é o maior prodígio, né, de Deus na criatura, em Nossa Senhora? Que cada pensamento seu, palavra, respiro, bater, movimento e passo, nosso querer desabafava sobre ela, e ela nos oferecia o heroísmo de um pensamento, de uma palavra, de um respiro, de um palpitar divino e eterno obrante nela. Isto a elevava tanto que o que nós éramos por natureza, ela o era por graça. Todas as suas outras prerrogativas, os seus privilégios, a sua própria Imaculada Conceição, teriam sido um belo nada em comparação com este grande prodígio. Pelo contrário, foi isto que a confirmou e a tornou estável e forte durante toda a sua vida. Então, todos os pensamentos, respiro, né,
foi tudo divino nela. E qual foi o heroísmo? Ela devolveu tudo de volta, né? Deixa eu ver que ela oferecia, olha, né? Então ela oferecia tudo de volta para Deus. Então tudo nela foi divino, né? Então ele fala que isso aí superou até a concepção, né? Que Nossa Senhora nasceu sem a mancha do pecado, né? Então o maior prodígio não é nem a concepção, né? Foi a morada divina que ela foi, né? Que todo o seu respiro, o seu pensamento, tudo foi divino, né? Tudo foi pensamento divino, né? Deus agindo nela, obrante, né? Deus trabalhando, né? Obrante é Deus trabalhando em trabalho divino, né? E tudo era oferecido de volta, né, para Deus, né? Então, deixa eu ver onde eu parei aqui. Aí ele fala, né, que nós éramos por natureza, ela o era por graça. Todas as suas outras prerrogativas, os seus privilégios, a sua própria Imaculada Conceição teriam sido um belo nada em comparação com este grande prodígio. Pelo contrário, foi isto que a confirmou e a tornou estável e forte durante toda a sua vida. Minha vontade continua transbordante sobre ela. Lhe participava a natureza divina e o seu contínuo recebê-la, e fez forte no amor, forte na dor, distinta entre todas. Então vamos lá, minha vontade continua transbordante sobre ela. Então lhe participava a natureza divina. Então o que passava por ela? Por Nossa Senhora, cada pensamento, cada respiro, a natureza divina. Então era Deus que sofria nela, é Deus que amava nela. Então ela recebia e fez forte no amor. Por que ela era forte no amor? Porque era a natureza divina que estava nela. Forte na dor, porque era Deus que sofria nela. O próprio Deus, tudo era ali divino, né? Então assim tem que pensar que Deus estava ali, né? Então distinta entre todos. Foi esta nossa vontade que operou nela, que atraiu o Verbo à terra, que formou a semente da fecundidade divina para poder conceber um homem e Deus, sem obra humana, e a fez digna de ser mãe seu próprio Criador. Por isso eu insisto sempre sobre minha vontade, porque conserva a alma bela como saiu de nossas mãos, a faz crescer como cópia original de seu Criador. E por quantas obras grandes e sacrifícios possa fazer, se minha vontade não entra dentro, eu os rechaço, não os reconheço, não é alimento para mim. E as obras mais belas, sem minha vontade, chegam a ser alimento da vontade humana, da própria estima e da avidez da criatura. Então vamos lá. Aqui que Jesus está falando. O que alimenta Jesus? A vontade divina, vivendo na criatura, né? Porque se não contém a vontade divina, mesmo que aos nossos olhos pareça uma grande coisa que a alma está fazendo, na verdade ela está se alimentando de estima própria. E na divina vontade, não está vendo que o prodígio de Deus foi respirar na criatura, viver na criatura de Nossa Senhora, amar, passar pela dor. Mas qual que era o heroísmo de Nossa Senhora? Qual que era o heroísmo que ele falou aqui? É que ela oferecia tudo de volta para Deus. Então ela não ficou com nada para si, né? E para ser igual a Nossa Senhora, a gente precisa viver na vontade divina. Porque o que a gente sofrer, o que a gente viver, é Deus vivendo. E não fica nada pra gente. Entendeu? Fica tudo aonde? Oferecido para Deus, na própria vontade divina. Fica tudo depositado ali, numa vontade divina. E o que a vontade divina é? Para todos.
né? Então, quando a gente pensa na vontade divina, quando a gente devolve tudo para Deus, na verdade, Deus, a vontade divina, ela é para todos, né? Porque Deus, ele doa tudo, né? Ele se doa tudo nessa vontade. Então, assim, por isso que ele falou, então aqui se você faz um ato muito grande, mas se não tem a vontade divina dentro, fica só para você, né? Poucos recebem, mas a vontade humana é alimentada, é isso que ele está falando aqui, né? Então, se não tem a vontade divina no ato, na verdade, quem está se alimentando é a vontade humana, né? Então, ele fala aqui, quer ver, ó? Aí a vontade humana se alimenta da própria estima, né? E da avidez da criatura. Então, é complicado, né? A gente pensar. Não é complicado, é muito fácil, é muito simples, na verdade, né? Assim, que o ato prodigioso, assim, divino, é muito interior, né? E se a gente for pensar na vida, né, de Nossa Senhora, igual ela mesma fala nos 31 dias com Maria, os atos dela era tudo interno, né? Porque o externo mesmo era lavar, passar, né, limpar, esse Então, tipo deixa eu de voltar coisa. um pouquinho aqui que foi cortado, né? Então aqui vou voltar um pouquinho, né? Para que o que Jesus estava falando aqui, né? Então que Nossa Senhora foi forte na dor, no amor, né? Então ela foi que forte no amor, forte na dor. Foi esta nossa vontade que operou nela, que atraiu o verbo à terra, né? Então o que atrai Deus à terra? O que atrai o verbo, a palavra? Né? A vontade divina, que formou a semente da fecundidade divina para poder conceber um homem e Deus, sem obra humana, e a fez digna de ser mãe de seu próprio Criador. Por isso eu insisto sempre, então vamos lá, olha, pegar as palavras de Jesus, né? Por isso eu insisto sempre sobre minha vontade, porque conserva a alma bela como saiu de nossas mãos, a faz crescer como cópia original de seu Criador. E por quantas obras grandes e sacrifícios possa fazer, se minha vontade não entra dentro, eu os rechaço, Deus os rejeita, né? Então não é alimento para Deus, não os reconheço, não é alimento para mim. E as obras mais belas, sem minha vontade, chegam a ser alimento da vontade humana, da própria estima e da avidez da criatura. Então esse é o trecho, né, no volume 17. Eu vou encerrar esse, daí eu vou fazer o próximo, né, para não ficar muito longo e para fazendo um cada vez, né, um cada vídeo. Amém, Fiat.